Olá, olá! Somos da Júlio Verne Audiovisual. Estamos aqui em mais uma matéria falando sobre a Universidade de São Paulo. E hoje estou eu aqui representando como apresentador personagem o Alexandre Magno da Macedônia, que, por mais polêmico que seja esse personagem, vamos dizer que de alguma maneira um pouco do que a gente vai falar aqui em outros espaços que a gente vai visitar hoje nessa nossa visita aqui na universidade, vai falar um pouquinho. Então, lembrando que a gente está falando de Alexandrias, lugares onde a cultura, a diferença, as diversidades podiam acontecer. E nada mais justo que trazer eu, Alexandre Magno, rei da Macedônia, senhor que reconquistou os territórios perdidos da Grécia, para conversar aqui num dos museus estatutários da Universidade de São Paulo, conhecido como MAIUSP. Então a gente vai conversar hoje aqui com o Maurício e ele vai falar um pouquinho pra gente. Lembrando que nós estamos na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. Nos vemos daqui a pouquinho. Maurício, muito obrigado pela sua receptividade pra gente. Eu queria que você se apresentasse pra gente e a gente começasse nossa conversa falando o que é esse museu MAIUSP, estatutário da Universidade de São Paulo. Bom dia, eu me chamo Maurício, eu sou educador do museu e responsável pela ação educativa do MAI. O que é o MAIUSP? O MAI ele é um museu universitário que trabalha nessas três grandes áreas, né? Arqueologia, etnologia e museologia. Então a gente desenvolve pesquisas nessas três grandes áreas do conhecimento. Tem a parte de ensino também, que acontece aqui no MAI, né? Então no âmbito tanto da graduação com disciplinas optativas e da pós, então pós-graduação em arqueologia, mestrado e doutorado, e pós-graduação em museologia dentro de um programa interunidades. Para as pessoas que não estão acostumadas, vamos só para a gente entender o que é arqueologia, o que é museologia e o que é etnologia, só para a gente poder entender um pouquinho de cada uma dessas áreas. Uhum. A arqueologia é uma área do conhecimento que está preocupada em entender, digamos, a história da humanidade, né? Então, tentando entender aí a nossa espécie, desde quando a gente surge, né, no planeta, e como que ela foi se inventando ao longo do tempo. Então, fazer arqueologia é, sobretudo, tentar entender a história da humanidade ao longo do tempo e do espaço. E aí tem um compromisso super interessante com o presente, né? Então, acho que fazer arqueologia é essa ponte, né? Por um lado, a gente tem essas perguntas do presente que a gente lança aí para esses vestígios e tenta entender um pouco essa dinâmica da humanidade ao longo do tempo. E a etnologia, a gente pode entender, né, como um ramo aí da antropologia que está preocupado em entender a questão da diversidade cultural, né? Se por um lado todo ser humano, né, ele tem a mesma capacidade cognitiva, em torno do planeta a gente vai perceber que em cada lugar essas populações elas foram inventando culturas diferentes, né? Então, se por um lado somos todos iguais, né, por que a gente é tão diverso? Então, eu acho que a etnologia e a antropologia, em linhas gerais, ela busca entender essa diversidade humana ao longo do tempo e do espaço também, né? E a museologia, a gente pode entendê-la como uma área, né, uma disciplina social que busca entender o papel dos museus no mundo contemporâneo. Então, ou seja, qual que é a relação dessa instituição com o seu entorno, qual que é o seu compromisso social, político, enfim. Então, a museologia, ela pensa esses espaços como dentro dessa dinâmica social, né? O que essas instituições mobilizam, como que elas dialogam com o entorno. Então, ela tem bastante esse enfoque social, a museologia. Aproveitando, já que a gente está falando da museologia, antigamente algumas pessoas tinham o conceito de que museu é lugar onde as coisas eram paráveis, estáveis, e aí vamos aproveitar que você é da parte educativa, o que a gente pode falar um pouquinho para eles entenderem que existe sim um acervo fixo, existe sim algumas peças que, por questão da conservação, da maneira como elas estão, que elas não podem ser manuseadas, ou teria que ser manuseada outra coisa, mas o que você pode falar para a gente dessa questão do museu no século XXI, que é uma coisa extremamente interessante que muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa dimensão. Sim, eu acho que o museu ele é um espaço contemporâneo que está aberto a muitas ações, né? Eu acho que essa ideia, né, museu é um lugar de coisas velhas,
isso não corresponde com a realidade, né? Acho que o museu ele é o espaço da brincadeira, é o espaço da diversão, da aprendizagem, do lúdico. Então ele é um lugar assim de acolhimento, né? Ele é um espaço que a gente pode sonhar, né? Imaginar outros mundos, conhecer coisas diferentes. Então acho que tem acho que os museus são espaços de encontros, né? Encontro, acho que seja da gente com aquele acervo, seja encontro com outras pessoas, com outras histórias, com outras estéticas, com outros pesquisadores, enfim. Acho que é o lugar do encontro. E aí nesse encontro a gente se reconhece, se desconhece, conhece coisas novas. Então acho que em linhas gerais, né, o museu, né, pensar essa instituição do mundo contemporâneo eu acho que sobretudo o lugar do encontro. Legal. E agora vamos falar especificamente da questão educativa, mas antes disso eu acho que é importante fazer algumas ressalvas. A gente está na Universidade de São Paulo e, pensando no formato da legislação brasileira, para ser universidade ela é necessária ter 3 itens que chamam de tripé estruturante, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, pegando essa questão do ensino, pesquisa e extensão e ao mesmo tempo ser um museu estatutário, que ele é independente, como é que isso se dialoga? Como que isso está presente na estrutura do MAIUSP? Bom, então a gente é um museu universitário e a gente atua dentro dessas 3 grandes áreas, né? Então, da parte de pesquisa, dentro dessas 3 áreas que a gente já comentou. Então, o MAI ele desenvolve pesquisas tanto no país quanto fora, né? Tanto na arqueologia, etnologia e museologia. A parte de ensino, né? Então no âmbito da graduação, com disciplinas optativas, e na parte da pós-graduação, né? Em arqueologia e museologia, e a parte de extensão, que é sobretudo onde a ação educativa está localizada. Então acho que a universidade e o MAI, ele tem esse compromisso de dialogar com a sociedade, para fora dos muros. Então aqui acho que a gente cumpre muito bem esse papel no diálogo com os professores, com os alunos, com as comunidades do entorno, com diferentes outros públicos que geralmente não estão no espaço da universidade. Então acho que o nosso compromisso dentro da extensão é justamente dar esse retorno para a sociedade que, sobretudo, financia e banca essa universidade, né? Pensando nessa questão da sala de aula, educação, conteúdo, a questão do acervo, a memória e a democratização dele, o que a questão educativa, um professor, tanto que vem aqui para conhecer o museu, querer trazer os seus alunos, o que ele pode encontrar de acervo, de materiais que possa, por exemplo, ser levado para a sala de aula, que isso é um grande desafio que os professores atualmente têm, assim, como trazer essas informações. Mas peraí, eu não sou historiador para falar de arqueologia, então assim, o que a gente pode encontrar aqui, pensando especificamente do professor que está buscando levar outros conhecimentos ao seu aluno, tentando fazer uma correlação entre o conteúdo estabelecido e as instituições que essa cidade apresenta? Bom, a ação educativa ela tem uma longa história aí de oferecimento de trabalhos voltados para o público escolar. Então, digamos, os professores são grandes parceiros do MAI, né, trabalhando com essas diferentes temáticas, e desde a década de 80, o MAI e o Educativo do Museu vem produzindo materiais didáticos voltados para esse público específico. Então, por exemplo, hoje a gente tem aí um conjunto grande de materiais educativos. Esses professores vêm aqui até o museu, fazem uma formação conosco para conhecer esse material e, sobretudo, para pensar em estratégias de uso em sala de aula, e a partir dessa formação, então, o professor pode retirar emprestado o material. É como se ele levasse uma pequena parte do museu até a escola. Então, ele leva objetos tanto arqueológicos quanto etnográficos. A gente também tem um conjunto de maquetes táteis, tem um kit voltado para brinquedos indígenas. Então a ideia é que o professor ele possa levar esses objetos e fazer um trabalho aí com a cultura material em sala de aula, pensando o objeto como um vetor, né, que a gente pode fazer interpretações, levantar questões e conhecer o mundo a partir do mundo material. Legal. E sobre a questão de exposição? Eu sei que teve uma exposição que já terminou e em breve vai ter outra. Queria que você falasse um pouquinho da que teve e a de que vai ter agora, para a gente conhecer um pouco.
Legal. Bom, então o MAI, ele está nesse momento, a gente tem um acervo gigantesco, né, de quase 1 milhão de itens aí, que trabalha, né, tanto com coleções arqueológicas quanto etnográficas, não só do Brasil, da América, como também da região do Mediterrâneo. Então a nossa coleção ela é super singular no estado de São Paulo e o nosso compromisso a partir das exposições é justamente mostrar as pesquisas que ocorrem aqui com esses acervos e fazer com que o público entre em contato, né, com esses diferentes materiais. E a gente está no momento, né, de oferecer exposições temporárias, né, que geralmente ficam 1 ano, 2 anos. A gente, no ano de 2015, abriu uma exposição de arqueologia brasileira, voltada aí para um projeto de pesquisa que o MAI desenvolveu em parceria com instituições francesas na região do Mato Grosso, na chamada Cidade de Pedra. Então chamava Cidade de Pedra, 30 anos de pesquisas arqueológicas. Então essa exposição foi bem legal, que foi em cartaz durante 1 ano, contando aí um pouco a história desse lugar, a história das populações que viveram ali durante milênios. Depois dessa exposição, a gente teve uma outra voltada para a arqueologia do Mediterrâneo, com enfoque no mundo grego antigo, então mostrando um pouco, né, o que é essa cidade grega que foi inventada a partir do século 8 a.C. e, sobretudo, tentando mostrar que esse universo é muito além do que Atenas e Esparta, que são as cidades que geralmente, né, as escolas trabalham, que a gente conhece, e que na verdade é um mundo de centenas de cidades, né, que tem algumas semelhanças, mas também que trazia uma série de diferenças. E essa exposição ficou em cartaz 2 anos. E agora a gente está no final de um processo colaborativo bem interessante que o MAI vem fazendo aí com 3 grupos indígenas do centro-oeste do estado de São Paulo. Esse processo é coordenado pela museóloga Amarília Xavier Cury, que já tinha um diálogo com essas populações. Então esses 3 grupos eles vêm revisitando os seus objetos que estão sob a guarda do MAI. Então são coleções que foram formadas no final do século XIX e então esses povos estão olhando para esses materiais e estão escolhendo aquilo que eles querem contar. Então as temáticas, os assuntos, então tudo está sendo decidido pelos 3 grupos, né? Então a gente aqui no caso do MAI, a gente está dando esse apoio para que esses 3 grupos falem por si. Então isso para o campo dos museus é algo super interessante, né? Que é os museus parando de falar, né, pelos indígenas e dando essa possibilidade deles falarem por si só. Eu acho que isso no mundo contemporâneo é algo super importante, né? A gente vê esse protagonismo dessas populações e retomando, né, a sua história e falando para o não indígena, né, como que ele pensa, a sua cultura. Então acho que para a gente, né, como não indígena, é super importante ouvi-los, né, e estar em contato com eles. Então o MAI ele vem aí nesse processo há quase 2 anos e agora, comecinho do ano, a gente vai abrir essa exposição. A exposição vai ficar em cartaz durante 2 anos e vai ser uma exposição autonarrativa, né? Então são os indígenas contando pra gente aí diferentes aspectos do que é ser indígena hoje no centro-oeste do estado de São Paulo. E para quem vem visitar o museu, o que pensando na questão aberta da visitação, o que você pode falar para as pessoas que, sei lá, querem conhecer o museu, o que elas vão encontrar aqui para a gente ter uma ideia? Ah, legal. Bom, o MAI é uma instituição pública, né? Então ele é totalmente gratuito. A ação educativa a gente desenvolve diferentes programas, né? Não só para o público escolar, mas também a gente trabalha com idosos, com as comunidades do entorno, com pessoas com necessidades especiais. Aí quem tiver interesse, né, de visitar o museu, basta entrar em contato com a gente ou entra no Facebook, né, vê a página do MAI lá, Museu de Arqueologia e Etnologia, acompanha a nossa programação. Bom, e é isso, venham nos visitar, né? Então essa exposição que eu comentei, ela vai abrir em breve e a gente também oferece uma série de outras atividades. Então é só acompanhar aí a nossa programação, tanto no Facebook quanto no site, e entrar em contato com a gente. A gente está aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aos fins de semana, abre? Então, quando a exposição temporária entrar em cartaz, sim, a gente vai voltar a abrir aos sábados. E a gente está quase terminando a nossa conversa, eu queria que você falasse pra gente algumas curiosidades e, além disso, como é que é o processo de preparação para os monitores? Provavelmente eles devem ser bolsistas, que devem, pensando que a gente está num espaço que também é de ensino, se você pudesse falar essas 2 coisas e pra gente conhecer algumas
duas curiosidades daqui do MAI e também falar como é que ele surgiu, que era uma junção de dois outros espaços, né, que se tornou o MAI USP, né? Aham. Legal. Bom, eu acho que o MAI, um tema interessante da gente pensar são as suas coleções, né? Então as coleções, elas são extremamente interessantes, importantes, né? Que a gente tem aqui sobre a guarda do museu. Então pensando, né, em acervos arqueológicos, que contam um pouco a história da arqueologia brasileira e também os acervos etnográficos, né? Tanto os acervos indígenas quanto os acervos africanos e afro-brasileiros. Eu acho que é uma potencialidade que o MAI tem no sentido de contar essas histórias dessas populações e de pesquisar esses materiais e também essas populações terem a possibilidade de virem até o museu para conhecer, né, esses objetos, se reencontrar com esses acervos. Então eu acho que o acervo do MAI ele é extremamente importante, significativo, né? Eu acho que para a cidade de São Paulo, acho que para a gente que mora aqui em São Paulo é um privilégio ter uma instituição que tem, né, a guarda desses materiais, né? E sobre o trabalho que a gente desenvolve com os bolsistas, né, aqui da universidade, então, como somos um museu universitário, a gente tem essa possibilidade, né, de alunos de diferentes cursos de graduação, eles procuram o MAI para fazer estágios, para desenvolver bolsas, e isso o MAI desde sempre ofereceu. Eu fui, quando eu cursava História aqui, eu fui estagiário do museu. Naquela época eu nem pensava em trabalhar em museus, nem pensava em atuar com arqueologia, então foi por acaso, eu entrei no curso de História, conheci o MAI, gostei do MAI e comecei a me envolver com a instituição. Então eu fiz disciplinas, depois eu comecei um trabalho no educativo e a partir disso fui construindo a minha carreira. Então acho que essa possibilidade que o museu oferece para os alunos de graduação é super importante, no sentido de mostrar que a gente tem o campo dos museus, que a gente pode atuar no campo dos museus, pode trabalhar, pesquisar. Então eu acho que o MAI, dentro da universidade, tem esse papel importante, né, de possibilitar esse contato com as instituições museológicas. E aí a cada ano, né, esse número de bolsistas varia aqui dentro da instituição, né, de 15 a 18 bolsistas, e eles passam por uma formação constante, né, a partir da equipe de técnicos aqui da instituição. A gente está o tempo todo, né, junto com eles pensando o que é atuar dentro da área de educação em museus. Então, por um lado, é uma super formação para eles, para a gente também é uma experiência interessante de pensar em como acolher esses dilemas das novas gerações, né, e essas questões que as novas gerações trazem. Então é bem dinâmico para ambas as partes. E aí isso acaba acarretando num trabalho assim, que a gente tem bastante cuidado de oferecer um serviço com qualidade. Então esse bolsista, né, ele tem uma formação constante, então esse diálogo que ele vai fazer com o público é um diálogo qualificado, né? Então, pra gente terminar, falar, onde nas redes, fora o Facebook, se tem mais algum outro lugar que mais informações e também suas considerações finais. E só comentar a questão da junção dos dois espaços que criou o MAI, né? E se vamos considerar que um dos grandes desafios de vocês é, vocês cresceram, só que o espaço não acompanhou. Como é que é esse desafio pro MAI USP, que tem um acervo interessante, mas algumas coisas não podem ser expostas por conta do espaço que não cresceu juntamente com a demanda daquilo que foi se acumulando ao longo do tempo. Bom, o MAI atual, ele é a história aí da fusão, né, de duas outras instituições, então do antigo Instituto de Pré-História e do antigo Museu de Arqueologia e Etnologia, que funcionavam dentro da universidade, e a partir de 89, então, a USP ela resolveu juntar essas instituições, porque trabalhavam com linhas, né, muito próximas e semelhantes, e também trouxe acervos arqueológicos e etnográficos do Museu Paulista e um acervo etnográfico que estava no Departamento de Antropologia. Então, o atual MAI, que surge em 89, é a história da junção dessas coleções, desses profissionais dessas duas
instituições, né? E eu acho que talvez o nosso grande desafio atual é justamente mais espaço, né, em todos os sentidos, né? Porque o MAI ele tem uma potencialidade gigantesca do ponto de vista do acervo, do ponto de vista das ações que ocorrem aqui, da pesquisa, do ensino e da extensão. Entretanto, digamos que a nossa sede ela já não comporta, né, toda essa potencialidade que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a questão do espaço expositivo é um deles, né? Eu acho que a gente tem um acervo gigantesco, porém o nosso espaço expositivo é um pouco tímido, né, para a nossa potencialidade. E aí a gente vem batalhando aí para justamente conseguir, né, fazer com que o público tenha acesso a essas coleções, seja com exposições que a gente desenvolve fora da universidade, em parceria com outras instituições, e também pensando aqui em estratégias de ampliação do espaço, né? Então acho que é isso, assim, a ação educativa do MAI está de portas abertas. Quem tiver interesse, né, pode procurar a gente no Facebook, né, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e também entrar em contato com o Educativo. E aí também pode procurar a gente pelo site, né, que é www.mai.usp.br, e lá vocês vão encontrar todas as informações aqui referente ao museu. Legal. Maurício, muito obrigado. Então eu estou encerrando então aqui nossa visita aqui no MAI USP. O Maurício contou uma série de coisas, então venham conhecer, é um espaço público ligado à Universidade de São Paulo, que tem um acervo extremamente interessante. Você que é professor está desenvolvendo projetos e quer trazer outras questões para os seus alunos, daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas que eles têm que o professor pode utilizar. Então venham visitar o MAI USP aqui no campus Butantã da Universidade de São Paulo. Bem, eu sou Alexandre Magnum. Hoje fui o apresentador da Júlio Verne Audiovisual. Estamos na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista, conhecendo um dos muitos museus que essa cidade apresenta. Vou parando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Preciso partir, cavalaria, esquadrão, onde está as Alexandrias? Preciso partir, lá vou eu para a polis grega.